Aí. Como eu estava falando para vocês, eu vou recomeçar. Como eu estava falando para vocês, eu sempre procuro compartilhar com vocês aquilo que o Senhor fala ao meu coração nas minhas devocionais, né? E eu pensando sobre toda a realidade hoje, as incertezas que há no mundo, o Senhor ministrou ao meu coração a palavra graça. O Senhor começou a ministrar ao meu coração graça, 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 graça. E assim, automaticamente na minha vida, na minha mente, na minha vida não, na minha mente veio aquele jargão crentez, que todo mundo, todo evangélico, ou todo aquele que é cristão, tem esse jargão na cabeça. Graça, favor imerecido. Não há nada de errado nisso. Realmente graça é favor imerecido. Mas o Senhor começou a ministrar de forma um pouco diferente isso na minha vida. Graça, mas Deus, o que o Senhor quer me falar a respeito de graça? E aí eu comecei a estudar um pouco. Eu fui atrás de alguns significados dessa palavra. E eu vi que no grego, essa palavra graça, o original dela, segundo a concordância de Strong, graça significa influência divina sobre o coração e seu reflexo na vida. Eu vou repetir. Graça, influência divina sobre o coração e o seu reflexo na vida. Aí você pode dizer comigo, realmente, favor imerecido, né? Um favor imerecido, que é a influência de Deus na nossa vida, e o seu influência de Deus no nosso coração, né? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus entra no nosso coração, faz morada na nossa vida, e algumas vidas, quando se deixam ser transformadas, elas vivem esse reflexo de transformação de vida, né? Então, graça, segundo o dicionário de Strong, é influência divina sobre o coração e seu reflexo na vida. Mas então, amados, nós precisamos compreender não o quanto eu tenho de Deus. Nós precisamos compreender o quanto Deus tem de nós. Pensando em graça, eu tenho que compreender então não o tanto que eu tenho de Deus, porque de graça eu não tenho nada para oferecer para Deus. Mas quando eu recebo pela graça essa influência divina no meu coração, que causa um reflexo na minha vida, né? Eu preciso compreender não o quanto eu tenho de Deus, mas o quanto Deus tem de mim. Eu preciso compreender isso. Aí, amados, eu comecei a pensar nisso. Falei, bom, eu preciso compreender. Compreender é mais do que entender. Eu falar que eu entendo de um assunto é uma coisa. Agora eu vou falar que eu compreendo esse assunto é uma outra coisa. E eu fui buscar o significado. Eu gosto disso, irmãos. Eu gosto do significado das palavras. Eu gosto da origem das palavras. Eu gosto disso. E então eu fui buscar o significado da palavra compreender. E segundo o dicionário, a palavra compreender significa abarcar em si mesmo, carregar em sua essência. Olha só! Então, eu vou repetir, compreender significa abarcar em si mesmo, carregar em sua essência. Então eu preciso abarcar em mim mesmo essa influência divina, carregar em mim mesmo essa essência divina que é capaz de causar reflexo na minha vida. Lindo, né, amados? Então eu preciso ler a palavra de Deus, não só entendê-la, mas fazer com que a leitura da palavra de Deus, a meditação, compreenda em minha vida. Então não basta eu entender a palavra de Deus. Eu preciso fazer com que a palavra de Deus compreenda a minha vida. É profundo, não é, amados? Quando eu saio só do entendimento e vou para a compreensão. E eu penso que o que o Senhor deseja para nós não é simplesmente entendermos a palavra de Deus. Para que a palavra de Deus ela se torne vida na nossa vida, para que ela se torne eficaz na nossa vida, ela precisa compreender a nossa vida. Então não sou eu mais quem leio a Bíblia, mas a Bíblia é quem me lê a partir desse momento. Quando eu passo a compreender a palavra de Deus,
eu não leio mais a palavra de Deus. Eu faço com que a minha meditação na palavra de Deus, eu vou para a presença do Senhor de uma forma tal que a palavra de Deus, então, ela passa a ler a minha vida. Como isso? Ela passa a compreender a minha vida. Ela passa a abarcar em minha vida. Ela passa... A essência da palavra de Deus, ela passa a fazer parte da minha essência. Aí, amados, nós começamos a compreender o que é viver um estilo de vida segundo a palavra do Senhor. E nós vamos falar de graça. E eu estou fazendo toda essa introdução com você para que você compreenda junto comigo a profundidade de graça. Então, graça, ela vai além de perdão de pecados. Porque Jesus não morreu na cruz só para que nós tenhamos perdão dos nossos pecados. O Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Mas a sua morte sacrificial foi para que nós tivéssemos a nossa vida religada a Ele, através do seu sangue derramado na cruz, o sangue do justo, para que nós recebêssemos remissão dos nossos pecados e tivéssemos então a nossa vida agora ligada nele. A nossa vida ligada nele. Agora então nós passamos a pertencer ao reino dos céus. Então agora já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Percebe? A essência em mim. Então já não sou mais eu quem carrego alguma coisa. Não sou eu mais, eu não sou mais nada. Na verdade eu sou de Cristo, Cristo está em mim. Então assim, não é mais o tanto que... não é mais o tanto que eu tenho de Deus. Agora é o tanto que Deus tem de mim. Então, quando eu falo de graça, eu vou além e eu não estou inutilizando o perdão de pecados, eu não estou inutilizando e nem desmerecendo ou desvalorizando que nós em Cristo temos perdão dos nossos pecados. Não, eu estou dizendo que graça, ela vai além dos perdões de pecados. Eu estou dizendo que graça, viver essa graça, é viver um estilo de vida cristão. E para isso, pensando nisso tudo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler dois textos. Um que se encontra em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. A palavra do Senhor, lá em Romanos 2, 12, 2, ela diz assim: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas veja bem, o texto lhe diz assim, ó: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Lembra que eu estava falando sobre graça? Eu coloquei o texto aí, Gálatas 2:20. Não é Gálatas, meu amor, é Romanos. Foi crucificado com Cristo. Ah, ok. A Ana Paula tá somando com outros textos aí. Gálatas 2:20, ó. Foi crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora ele faz parte de mim. Agora ele está em mim. Mas muito mais, eu estou nele, sim. Mas agora ele é minha essência. E pensando então nesse texto de Gálatas, né, que eu estava falando, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, quando eu recebo dessa graça do Senhor, e essa graça de vida que eu recebo do Senhor, passa a ser a essência do meu viver. A minha mente, ela não é mais moldada pelo sistema deste mundo. As coisas que acontecem no mundo, eu não estou dizendo que elas não são importantes. Eu não estou dizendo que as coisas que acontecem no mundo, elas não me importam. Não é isso. Eu estou dizendo que as coisas que acontecem no mundo, elas não fazem parte da minha essência. O que faz parte da minha essência de vida é Cristo e a vontade do Senhor e a palavra do Senhor que lê a minha vida, que transforma o meu viver. Então eu não sou moldado segundo o que o mundo ou que o sistema tem me mostrado ou que o sistema tem pregado, mas eu sou moldado, eu sou transformado, a minha mente é renovada pela palavra de Deus. Percebe a palavra de Deus lendo a minha vida, a palavra de Deus lendo a minha mente, a palavra de Deus lendo o meu coração?
É a palavra do Senhor lendo, é a palavra do Senhor fazendo parte da minha essência. E isso é graça, amados. Isso é graça, e nós vamos daqui a pouco para um outro texto que fala de graça. Então, eu sou transformado pela renovação da minha mente. Ok? Romanos, volta um pouquinho, algumas páginas na sua Bíblia. Romanos, capítulo 5, versículo 20 e 21. E nós vamos continuar lendo o versículo 1, 2, 3, 4 do capítulo 6. Então, o 20 e o 21 são os últimos do capítulo 5, e nós vamos entrar no 6, ler o 1, 2, o 3 e o 4, tá bom? Então, Romanos 5, 20 diz assim: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Isso a lei de Moisés. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim, como o pecado reinou a morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgar a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Capítulo 6, versículo 1. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, o pecado não abarca mais a nossa vida, o pecado que não faz parte mais da nossa essência, o pecado que não compreende mais o meu viver. Então, de forma alguma, versículo 2, capítulo 6, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignoreis que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Aleluia! E também nós vivamos uma nova vida. Então, a partir do momento que eu recebo essa graça de vida, então o versículo 20 e 21 do capítulo 5, ele começa falando do pecado da lei que ressaltava o pecado. Agora a graça não, onde havia pecado, onde há pecado, a graça superabunda agora para uma novidade de vida, para que agora esta pessoa viva algo novo em Cristo. Percebe? Então agora a essência do meu viver não é mais o pecado e nem o estilo de vida pecaminoso e nem o estilo de vida que o mundo prega. Que vida que o mundo prega? Hoje, nos nossos dias, uma vida de desespero, uma vida de desconfiança, uma vida sem propósito, uma vida sem futuro, uma vida sem perspectiva e uma vida com medo. Uma vida de angústia, uma vida de desespero. É isso que os dias de hoje estão pregando para todos. Vou repetir. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como pelo pecado reinou a morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgar a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Agora eu vou pular essa parte e vou lá para o finalzinho do versículo 4. Mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. O Senhor nos chama. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Senhor nos chama para nós vivermos essa graça de vida. Que graça de vida? A vida que nós não merecíamos. Nós encontrávamos separados de Deus. A palavra do Senhor diz que nós estávamos destituídos de Deus, nós estávamos separados de Deus, mas em Cristo nós somos religados a Ele. Para quê? Para que nós tenhamos vida eterna. Aleluia! Mas até que chegue o nosso encontro com o Senhor nos céus, até que Jesus volte para buscar a sua igreja, o Senhor nos deu a graça de vivermos um estilo de vida agora com a essência do reino dos céus, com a essência do seu poder, com a essência da sua palavra. E qual é a essência do poder e da palavra de Deus? É vida, é amor abundante sobre nós. Então, amados, em nome de Jesus, não permita
Não permita que o noticiário da televisão, que a mídia, que as coisas que estão falando por aí, venha fazer parte da essência da sua vida, venha compreender o seu viver. Se eu tenho a minha mente renovada, transformada pela palavra de Deus, a graça, segundo Strong, a influência divina sobre o coração, causando um reflexo de vida. Qual vida? A vida do reino que foi colocada dentro de mim. Agora eu fui enxertado à videira verdadeira, diz a palavra do Senhor. Agora eu fui morto com Cristo. A minha vida passada já não existe mais, agora eu sou nova criatura em Cristo, amados em nome de Jesus, como homens e mulheres novos em Cristo. Nós precisamos desfrutar nos dias de hoje dessa graça abundante. Nós precisamos desfrutar dela e viver ela. Vou ler de novo, versículo 5, Romanos 5, que eu li agora, né? Mas eu quero ler o 6 de novo. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma, nós que morremos para o pecado, vida dirigida pelo mundo, vida dirigida por notícias mentirosas, por notícias enganosas, nós não sabemos mais em quem confiar. Amados, em nome de Jesus, tira a tua confiança de homens, tira a tua expectativa de esperança de governos. A nossa expectativa de governo, de esperança, está na graça do Pai, está no favor do Senhor, que já foi conquistado na cruz do Calvário. Eu não espero o dia da volta de Cristo, eu vivo todos os dias como se Cristo estivesse voltando hoje. A graça é para hoje. Essa graça que o Senhor conquistou na cruz do Calvário não é para nós esperarmos o dia da volta de Cristo e recebermos a graça de vida. Não! Ele já derramou essa graça sobre nós. Ele já derramou essa graça sobre o povo dele. Então eu não posso permitir que a minha vida seja governada, seja enredada. Eu não posso permitir que a minha vida seja embarcada, venha ser carregada dessa essência que o mundo apresenta. Em nome de Jesus, não. A graça de Deus, movida na palavra dele, no poder dele, tem que ser algo tão tremendo na minha vida, na sua vida, tem que ser algo tão poderoso na minha vida e na sua vida, que ela cause uma influência tão grande em nós, que nós possamos viver pela graça como um estilo de vida, como algo que faz parte do nosso viver, como algo que está compreendido dentro de mim, como eu acabei de dizer, o que significa compreensão. Eu vou repetir de novo, né? Compreender, abarcar em si mesmo, carregar em sua essência. Eu preciso fazer com que essa graça do Senhor, essa graça que há na palavra, essa graça que foi conquistada na vida, ela compreenda o meu viver, ela esteja na essência do meu viver, seja a minha essência, em nome de Jesus. Que nós venhamos nos levantar como homens e mulheres que exalam essa essência. Então, amados, nesses dias, seja pandemia, seja crise político-econômica, crise na saúde, rumores de arma biológica, rumores de guerra, isso não pode dominar o meu viver em nome de Jesus. Eu não posso andar amedrontado, assustado, não, em nome de Jesus, não. Eu preciso me levantar em coragem, como um homem que tem dentro de si a graça do Senhor manifesta, como um homem que não tem o Deus é quem me tem. Eu estou nele, sim, mas ele está em mim. Eu não quero Deus na mesma proporção que eu me dou para Ele, amados, porque muitas vezes nós não nos damos para Deus como deveríamos nos dar. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que a graça dele nos alcance e tome todo o nosso viver. Então não importa mais o quanto você tem de Deus, mas o quanto que Deus tem de você. Não importa mais o quanto que eu tenho de Deus, mas o quanto que Deus tem de mim. Fez um comentário. A Ana Paula fez um comentário aqui, ó. Jesus, por onde passava, a graça libertava, trazia paz, amor, comunhão, cura, restauração. O que a nossa vida, que Cristo habita, tem refletido. Somos um povo escolhido, aleluia, é isso mesmo. É isso mesmo. Por onde nós passarmos, nós precisamos exalar essa paz. Graça, temos que curar, temos que
Nós precisamos exalar essa graça de vida, amados. As pessoas estão desesperadas, mas elas precisam olhar em nós e ver em nós essa esperança de vida. Eu estava conversando com uma irmã aí do Brasil ontem e falei para ela: irmã, eu estou apaixonado ainda mais por Jesus. Os dias são difíceis, mas eu me apaixonei ainda mais pelo Senhor, porque eu tenho visto essa graça nos alcançando. Essa graça sendo derramada sobre nós. Pastor Caio Júlio Baraldi, que bênção ter você aí. Um abraço, um beijo no seu coração. Foi meu professor de seminário esse pastor. Glória a Deus. Então, amado, em nome de Jesus, que você desfrute dessa graça de vida nesses dias. Não se deixe ser levado. A palavra do Senhor diz: então, qual seria a conclusão? Já que a graça agora, e aonde há pecado, superabunda a graça, então que conclusão devemos chegar? Devemos continuar pecando, a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Quer dizer, eu vou trazer para os nossos dias. Devemos então ser guiados pelo medo, pela angústia, pela tristeza? Amados, quando nós deixamos essas coisas governarem a nossa vida, e não o Senhor como essência na nossa vida, o ser essencial em nós, nós pecamos. Então se arrependa hoje de dar vazão às tuas emoções, aos teus sentimentos, e trazer para si, implantado dentro de você, entronizar em você, dentro do seu coração, o medo, a angústia, o pavor, a tristeza, a desesperança. Em nome de Jesus, nós somos um povo eleito, sacerdócio real, nação santa. Nós somos o povo que carregamos o estandarte da esperança. A bandeira da esperança está nas nossas mãos. A bandeira da fé está nas nossas mãos. Enquanto todos disserem que não tem mais jeito, nós estamos dizendo sim, há jeito, porque todas as coisas são possíveis para o meu Deus. E Deus não deixa com que o povo dele venha a ser zombado. Amados, nós somos meninas dos olhos do Senhor. Tome para você essa palavra em nome de Jesus. Não permita que zombem da tua fé. Levante-se em nome de Jesus. Creia nessa graça de vida que já foi derramada sobre você. Não aceite que retirem do trono estabelecido para Jesus na sua vida, que retirem Jesus da sua vida e coloquem tantas outras coisas que não sejam o Senhor e a graça de vida que Ele tem para nós nesses dias. Ai, pastor, mas você não sabe como que é difícil a minha vida. Amados, eu vou falar uma coisa para você. É difícil? Tá aí um palco bacana, um palco lindo, nesta dificuldade, para Deus manifestar a graça dele sobre nós. E a nós refletimos a graça de Deus sobre o povo. A Ana Paula tá aqui, ó. Para nós precisamos refletir na graça de Deus nesses dias. Por quê, amados? Porque nós estamos vivendo os dias difíceis. Nós estamos vivendo dias onde nós podemos olhar para frente com os olhos físicos, com os olhos naturais. Nós não vemos dias melhores. Nós temos a esperança em dias melhores. Mas quando nós olhamos pelos olhos da fé, nós temos a certeza de dias melhores. Nós temos a certeza de que nós, como povo de Deus, vamos desfrutar de um tempo com um Deus que nós jamais desfrutamos em outrora. Então, em nome do Senhor Jesus, deixa Deus compreender a sua vida. Deixa a palavra de Deus compreender o seu viver. Deixa a palavra de Deus ler você. Não vá mais para a Bíblia procurando uma palavra de consolo. Não, vá para a palavra do Senhor e fala assim: Deus, leia a minha vida é assim, é assim, é assim, eu tenho me sentido assim, assim e assim, Deus, e vá para a palavra do Senhor e peça: Espírito Santo de Deus, leia a minha vida através da tua palavra agora. Deus, declara para o Senhor, Deus, que não viva mais eu, mas o Senhor, tão somente o Senhor viva em mim, que não viva mais em mim um medo, mas tão somente a tua esperança, que não viva mais o medo, mas tão somente a tua segurança, que não viva mais o engano, mas tão somente a tua verdade, que não viva tudo o que esse mundo tem falado, mas que eu viva a graça de vida que o Senhor já estabeleceu no céu para nós, aleluia. Que nós venhamos viver isso, que nós venhamos. Nós estamos vivendo, o pastor Caio está dizendo aqui, ó, palco lindo para ele agir. Sim, palco perfeito, amados. Quando tudo parece perdido, é quando o Senhor opera a graça dele. E Ele quer derramar
dessa graça sobre a tua vida e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aí, amados, esse texto de Romanos 12:2 faz todo sentido. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, diz a palavra do Senhor. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis. Deus quer nos deixar provar nesses dias. Ele quer que você prove disso. Sabe quando você tem o desejo de comer aquela comida saborosa? Sabe quando você tem desejo de comer aquele alimento suculento? Sabe quando você pensa em algo gostoso, suculento, você quer saborear aquilo? O Senhor quer que você saboreie nesses dias, que você viva nessa graça que já foi derramada sobre nós de forma abundante. E o que Ele quer que nós experimentemos, segundo esse texto de Romanos? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando que é possível isso, amados? Quando que é possível nós experimentarmos a boa vontade de Deus? Quando todas as coisas vão mal. Quando que nós podemos provar dessa graça de vida agradável que Deus tem para nós? Quando todas as coisas nos são desagradáveis. Quando que nós vamos provar essa graça de vida perfeita, a perfeita vontade de Deus? Quando tudo está imperfeito. O Senhor não quer que nós falamos, ai Senhor, agora está tudo bem, Deus, agora eu vou te adorar, agora eu vou te venerar, agora eu vou te cultuar, agora eu vou para o trono da graça. Não, amados, o momento de ir para o trono da graça é agora. É agora, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos onde todo mundo fala com uma boca só de uma realidade que o mundo vive. Nós pertencemos ao lar eterno, nós estamos debaixo do governo de um poder glorioso, de um poder gracioso. E o Senhor, o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele não derrama da bênção dele com conta-gotas. A palavra do Senhor diz que as janelas dos céus estão escancaradas sobre nós. O Senhor quer derramar abundante vida sobre a tua vida, sobre a minha vida. E quando Deus começou a ministrar o meu coração hoje de manhã sobre graça, Ele falava sobre graça, graça. E eu falava, Deus, mas o que é isso? E o Senhor falou assim, é porque vocês ainda não sabem. Vocês precisam provar da minha graça. Amados, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu creio que nós estamos por viver dias, nós já estamos provando disso, o Senhor já está derramando. Eu vejo que já existe uma janela no céu aberta, derramando sobre nós. Então o Senhor já está derramando. Então assim, você tem que aproveitar esse tempo, ir para a presença do Senhor. Se teu coração está falando não, se a sua mente está falando não, vá contra o teu coração, vá contra a tua mente, se discipline em nome de Jesus e vá para a presença do Senhor. Confessa os teus pecados a Ele, as tuas desconfianças, as tuas inseguranças, os teus pavores, os teus medos. Confesse para o Senhor. Confesse para o Senhor, fala para Ele. Fala para Ele, amado, fala para Ele. E aí prove do Senhor a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque você vai começar a ter a sua mente transformada, como diz a palavra do Senhor. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Esse texto para mim nunca fez tanto sentido. O sistema do mundo quer mudar aquilo que Deus já estabeleceu para a tua vida e para a minha vida. O sistema do mundo quer mudar aquilo que Deus já estabeleceu na eternidade. A palavra do Senhor diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo nele. O Senhor nos gerou nele e já separou toda a sorte de bênção nele, antes da fundação do mundo, para todo aquele que crê. Então, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra para a tua vida. Eu tomei posse dessa palavra para a minha vida nesta manhã. Eu estou vivendo, eu não vou viver. Eu estou vivendo debaixo dessa graça de vida. Aí se você perguntasse para mim, você tem incertezas? Muitas. Mas sobre todas as incertezas que pairam na minha mente, eu tenho a convicção, eu tenho a fé
que a graça do Senhor está sobre mim, que a graça do Senhor está sobre a minha família, que a graça do Senhor está sobre os meus. E quando a graça do Senhor está sobre nós, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor vem sobre nós. Amém, amados? A boa, perfeita, agradável vontade do Senhor faz parte da essência do meu viver, faz parte da essência do seu viver, mas nós precisamos decidir viver assim. É uma decisão. Nosso altar precisa estar. Fala, meu amor, pode falar. O altar precisa estar preparado. O nosso altar precisa ser visitado todos os dias, amados. Sim. Todos os dias. Você precisa ir para o altar do Senhor, consagrar a sua vida todos os dias a Ele. Nós, erroneamente, nós nos acostumamos a ir cultuar ao Senhor aos domingos. Não, o Senhor, Ele quer um culto todos os dias, para que essa graça superabunde sobre o pecado e nos encha, nos transforme e faça parte da essência da nossa vida. Compreenda o nosso viver, em nome de Jesus. Amém, amados? Que você desfrute dessa graça de vida, que você desfrute desta certeza, desta segurança em Cristo Jesus. Amém? Que você possa provar disso nesses dias. A palavra do Senhor diz: provai e vede o quanto o Senhor é bom. Mas prova. Veja o quanto o Senhor é bom nesses dias. Não espere as coisas melhorarem. Palco perfeito para a ação do Senhor e para daqui a pouco você estar dando testemunho do que o Senhor operou nesses dias na sua vida. Importa não como você vai estar esses dias, mas como você vai se apresentar quando terminar esses dias. Então que você se apresente como um homem, uma mulher cheios de testemunho da boa, perfeita e agradável vontade de Deus manifesta na sua vida, na minha vida, nestes dias, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, pela graça de vida que o Senhor já derramou sobre nós. E Deus, eu quero pedir perdão ao Senhor, porque tantas vezes nós deixamos outras coisas, outros sentimentos governarem a nossa vida, regerem a nossa vida que não o Senhor. E Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Deus, porque nós deixamos esses sentimentos nos governar algumas vezes. Deus, nós queremos que o Senhor tome conta do nosso viver, que o Senhor compreenda o nosso viver no sentido real da palavra, que o Senhor seja a essência do nosso viver. Que a graça do Senhor não esteja só sobre nós, mas faça parte da nossa essência, faça parte do nosso viver. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos transbordar em graça, como diz a Tua palavra, porque a Tua palavra diz, Senhor, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então que nós venhamos superabundar em graça, movidos pelo Senhor. E que nós venhamos ser lidos pela Tua palavra, convertidos pela Tua palavra todos os dias na Tua presença. E que este amor que o Senhor nos alcançou seja algo que faça tanta parte, de forma tão grande da nossa essência, Senhor. Que nós possamos exalar esse amor. Que nós possamos transbordar esse amor, em nome de Jesus. Deus, que isso faça parte do nosso viver, que isso faça parte da essência do nosso viver. Que nós possamos viver assim, Senhor. Não na esperança de dias melhores. Não! A nossa esperança não está em dias melhores. A nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança é a graça de vida que o Senhor já outorgou sobre nós. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Nossa esperança é Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso galardoador. Senhor, em nome de Jesus, as vidas que se encontram abatidas, aflitas, Senhor, aqueles que se encontram desesperançados, Senhor, em nome de Jesus, que a desesperança seja arrancada dessas vidas, que o pavor seja arrancado, o medo seja arrancado, a angústia seja arrancado, tudo isso seja destronizado, as incertezas sejam destronizadas dessas vidas, em nome de Jesus, e que o Senhor seja entronizado
em nome de Jesus. Que a tua graça superabunde sobre estas vidas, em nome de Jesus. Que o teu poder se manifeste nesses dias nessa vida e que cada um destes venha poder estar testemunhando daqui a pouco tempo, Senhor. Daqui a pouco tempo, aquilo que o Senhor está operando hoje. Assim eu oro ao Senhor, grato pela tua palavra, que é viva, que é verdadeira, que é transformadora, que é renovadora, e que nós possamos então experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade para estes dias, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, amados. Glória a Deus, né? Que palavra gostosa de impartir com você. Que palavra gostosa, que delícia poder estar compartilhando esta passagem com você de Romanos. Poder estar transmitindo para você essa palavra. Tome essa palavra para a tua vida. Deixe que o Senhor governe o seu viver por inteiro. Em nome de Jesus. Prove e veja nestes dias o quanto o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Tá bem? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, que você fique debaixo da graça e da paz do nosso Senhor Jesus. Amém?